O destaque do Atlético, o galão da massa, com Cláudio Rezende. Ainda com desfalques de data FIFA, Galo entra em reta final de preparação. Barba Domingues tem boas opções para quinta-feira. A preparação do Atlético com muitos desfalques, né? Muita gente ainda servindo seleções na data FIFA. O que faz o Barba Domingues? Qual time do Galo para vencer fora de casa, para visitar a Chapecoense? A preparação do Atlético com Cláudio Rezende. E é isso, Thiago. O técnico Barba Domingues agora na reta final de preparação, né? Ele que deu folga para os atletas ontem, os jogadores já voltaram às atividades agora pela manhã, o treino está sendo encerrado. E o Barba Domingues pôde, nesse período, Thiago, fazer alguns testes táticos, de formações, como ele pensa o Galo, não só para esse jogo contra a Chape, mas para esse período agora será, podemos dizer aí, de 2 meses com 18 jogos, né? São muitos jogos, um atrás do outro, começando Copa Sul-Americana daqui a pouco, Copa do Brasil pro Galo, a sequência do Brasileirão. Então o técnico do Galo podendo aí observar um pouco mais os seus jogadores. Ele tem realmente esses desfalques de data FIFA nos treinos, Thiago, mas por outro lado, ele ganhou a oportunidade de observar mais de perto o zagueiro Lianco, o Alexander. Foram 2 jogadores aí que já estavam disponíveis para ele, mas com jogo atrás de jogo, ele preocupado mais na escalação ali do Galo, esses atletas precisavam de uma atenção maior, de treinamentos, de um trabalho específico do treinador, então ele pôde ter esse período aí para observá-los. Foi liberado o zagueiro Vitor Hugo também no último sábado. Ele vem ganhando opções importantes. Daqui a pouco o Maicon, volante, que era um titular absoluto até a lesão dele, também vai ser liberado. Já está naquela reta final ali de recuperação de uma lesão que ele teve na panturrilha. Agora, Thiago, os jogadores que estão servindo seleções, eles seguem sendo dúvidas, porque estão ainda disponíveis, né, para amistosos internacionais. O Galo vai jogar na quinta-feira à noite. E não é em Belo Horizonte, o jogo é em Chapecó, no interior de Santa Catarina. Então o time já vai viajar no sábado, na quarta-feira, fim de tarde. E aí os jogadores têm que voltar, depois de terem atuado por suas seleções. Fica um prazo muito curto. Quem tem um prazo um pouquinho maior, Thiago, é o Ivan Roman. O Ivan Roman, o Chile já jogou o seu segundo jogo, essa madrugada. E foi uma alinhada, viu, Thiago? 4-1 para Nova Zelândia sobre o Chile, viu? Nossa, para Nova Zelândia? Tiveram um jogador expulso no primeiro tempo. Que fase do Chile, hein? Aí depois tomaram 2 gols no primeiro tempo, 2 no segundo. Mas o Ivan Roman está ileso, Thiago, ele não jogou. Ah, é? Ele não entrou em campo. Então não tem culpa de nada. Ele não tem culpa de nada. O Ivan Roman também tomou. O Chile tomou 4 gols, estava lá na zaga. Ele não tem culpa, não. O Ivan Roman usou aquela antiga frase: me inclua fora dessa. Exatamente. O outro jogo ele atuou 45 minutos. O jogo que, inclusive, eles venceram Cabo Verde, né, o time do Chile, seleção chilena. Mas hoje foi essa lenhada aí para Nova Zelândia. Como o jogo já aconteceu, Thiago, o Ivan Roman deve chegar até quarta-feira a tempo, e como não atuou também, eu creio que ele deva ficar com uma opção, pelo menos, no banco de reservas. É verdade que o amistoso foi na Nova Zelândia, do outro lado do mundo, mas o amistoso já aconteceu. Agora a seleção chilena volta para casa, ele vai para o Chile, e do Chile para Belo Horizonte normalmente tem até voos diretos, no máximo uma conexão em São Paulo ali para chegar. Então, Thiago, ele foi o primeiro a jogar. Agora os demais já é outra história, né? Porque os jogos são amanhã. E ele não jogou também, ele né? não jogou então também. Agora, por exemplo, o Alonso. Perdia pro alto no avião e vem tranquilo, volta tranquilo. Agora o Alonso costuma jogar sempre, né? Pela seleção do Paraguai. Joga amanhã à tarde. Amanhã à tarde contra o Marrocos. Franco também joga sempre, né? Na seleção do Equador. O Alan Minda foi titular no último jogo. Então pode jogar de novo. O Preciado foi reserva e entrou. A turma aí do Equador, Thiago, joga com a Holanda, lá na Holanda, amanhã à tarde também. E o Cissé joga lá no Marrocos, joga na África contra Benin. Então esses outros atletas, eu creio que vai depender muito de como eles chegarem, como eles estarão fisicamente, porque o Barba não deve forçar com esses jogadores. Se eles chegam exaustos, cansados, jogaram na terça,
Pra ir lá pra Chapecó, Thiago, acho que ele não vai arriscar, hein? Até porque, Cláudio, o Atlético e todos os demais clubes da Série A entram numa verdadeira maratona nos próximos 60, 70 dias de temporada. Ô Cláudio, até pensando nisso, esses jogadores que estão em viagem, que estão servindo seleções, é uma maratona fortíssima. E depois da Chape, eu falei justamente do Atlético do Paraná, desafio duro pro Galo aqui em Belo Horizonte. Fala da sequência do Galo até o início do mês que vem. Vamos pontuar só esse primeiro mês para não confundir também a cabeça do torcedor. Começando com a Chapecoense na quinta e terminando no início do mês que vem no clássico contra o Cruzeiro no Mineirão, Claudio. O Galo vai quarta-feira para Chapecó, joga na quinta, 7 da noite contra a Chapecoense e retorna logo após a partida no domingo, Thiago, domingo de Páscoa, né? O próximo domingo tem Galo e Furacão, Galo e Atlético Paranaense às 5:30 da tarde, Arena MRV. Depois do Furacão, 2 jogos aí do Campeonato Brasileiro na semana, já tem a viagem de estreia na Copa Sul-Americana, que é a logística mais desafiadora para o Galo em toda a fase de grupos, que é no interior da Venezuela, para enfrentar o Academia Puerto Cabello em Valência. O jogo vai ser no dia 8, uma quarta-feira, 11 da noite. O Galo retorna mais ou menos, viu, Thiago? Porque nem vai voltar em Belo Horizonte. O Galo vai emendar a viagem para São Paulo, já para em Guarulhos e de lá desce a serra para Santos, porque no sábado, no dia 11, já tem o duelo contra o Peixe, no Campeonato Brasileiro, Galo e Santos. Um sábado, 8 horas da noite. Retorna para Belo Horizonte, pega o Juventude do Uruguai. Segunda rodada da Copa Sul-Americana, uma quinta-feira, dia 16. E aí tem o Coritiba no fim de semana, né? O Coritiba contra o Galo, esse duelo aí no domingo, dia 19, lá no Couto Pereira, em Curitiba, mais um jogo fora de casa. Volta para pegar o Ceará. Essa data não está confirmada ainda de Copa do Brasil, mas será no meio de semana ali do dia 22 de abril. Pega o Flamengo em casa, Brasileirão, e aí é um clássico contra o Flamengo. O jogo domingo à noite, né? 8:30 da noite. Depois vai lá para enfrentar o Cienciano, em Cusco, no Peru, na semana seguinte, né? Esse jogo aí no dia 5, esse jogo é no dia 29 de abril, e tem o clássico contra o Cruzeiro, Thiago, que ficou para um sábado, 9 da noite, hein? São 2 clássicos com horários noturnos. O Galo com o Flamengo vai ser domingo, 8:30, e depois, na semana seguinte, o clássico do Mineirão contra o Cruzeiro, 9 horas da noite. Esse duelo do Galo aí contra o Cruzeiro, então, são clássicos do Campeonato Brasileiro para fechar essa sequência maluca do Galo aí, ó. O Alexandre Simões e Nath Fiuza tá na tela. O Cláudio trouxe aí jogo a jogo, pontuando essa mistura ainda de brasileiro, de sul-americana. Daqui a pouquinho, né? Aliás, Copa do Brasil também, né? O Atlético enfrentando o Ceará. É um mês daquele jeito, como a turma mais jovem gosta de dizer, ô Nath. E aí não adianta, né? Você não tem como simplesmente recortar o jogo da Chapecoense, tirar desse quadro, desse cenário, Simões, porque obviamente tudo vai influir, tudo vai refletir jogo a jogo, mesmo que o time tenha vindo aí de uma pausa de mais de 10 dias na data FIFA. Essa maratona tem por início o jogo da Chapecoense. É por isso que esse período de data FIFA, ainda que a data FIFA ela tenha seu preço, que é não poder contar com todo o elenco, mas é uma pausa, um luxo, né, em meio a essa temporada maluca, e uma data FIFA que tem ainda mais importância porque antecede essa maratona de jogos, especialmente o Campeonato Brasileiro, completando quase o seu primeiro turno antes da disputa da Copa do Mundo, né? Nós estamos falando de jogos que encaminham toda uma temporada nas competições de Copas, né? Na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Você pode colocar em risco uma classificação, você pode ser eliminado precocemente, né? No caso da Copa do Brasil, que a gente coloca o Atlético entre os favoritos para ir longe no torneio. Na Copa Sul-Americana, se você se embola, se complica no grupo e aí não já garante ali aquele primeiro lugar, você acrescenta 2 outros jogos no seu calendário, que seria aquele playoff, né, aquela repescagem ali da Sul-Americana, o que embola ainda mais o calendário. Então nós estamos falando de meses de agora abril e maio, que são meses muito decisivos e que o time vai ter que se adaptar a essa realidade de pouco tempo de descanso, de pouco tempo de treino. Por isso agora essas sessões de treino, essas atividades que o técnico Eduardo Domingues vem comandando, são tão importantes para dar cara a esse time, para implementar ideias,
ideias, para fazer treinos específicos, né? De finalização, de bola aérea, jogada de bola parada, enfim, são questões a serem trabalhadas porque daqui para frente o tempo vai ser muito curto. E falando especificamente do Campeonato Brasileiro, Thiago, até anotava aqui, o Atlético vai fazer mais jogos como visitante do que como mandante nesse período aí que a CBF já detalhou, né, a tabela. O que causa uma preocupação, já que o Atlético tem muita dificuldade para vencer seus jogos fora de casa. Mas vai encarar Chapecoense, Santos e Curitiba, além de Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro e Corinthians, duelos dificílimos. O clássico, por si só, e o Corinthians em São Paulo sempre muito complicado. Mas Chapecoense, Santos e Curitiba são jogos muito acessíveis ao Atlético, ainda que o Curitiba esteja fazendo um bom início de campeonato, vem aí de vitórias consecutivas, o Atlético é superior a esses 3 times. Então são pontos que o Atlético não pode colocar em risco. Tem que ir como visitante, tem que impor respeito, tem que buscar o resultado, porque o Atlético é superior a essas equipes. E quando olha para os jogos como mandante, ainda que o desempenho seja melhor, a vida também não é fácil. Tem Flamengo, tem Mirassol, que é um time difícil, tem o Atlético Paranaense, que vem aí de boa fase, o que aumenta a importância para os jogos, principalmente contra Chapecoense e Santos, que serão fora de casa, mas contra adversários que estão brigando neste momento na parte de baixo da tabela. O Atlético tem que olhar com carinho para todos os jogos, mas entender também que se complicar agora, antes da Copa do Mundo, o segundo semestre pode ser muito distante do que a gente sonha para a equipe, né, Thiago? Nath, acho que passa bem por aí. Alexandre Simões, o torcedor vai ter que se acostumar. É praticamente impossível você jogar dessa intensidade, com esse calendário, sem poupar. A pergunta que fica, vai poupar onde? No Brasileiro, na Sul-Americana, na Copa do Brasil? Na Sul-Americana, né? Não dá pra pensar em outra competição. O Atlético e tem totais condições de... Até pela logística, né? Até pela logística. Venezuela. E assim... E vocês viram ali, né? Que Flamengo, Cienciano em Cusco e Cruzeiro. São os 2 grandes rivais e o jogo lá em Cusco entre eles. Na altitude. Então, se tiver que poupar, né, Simões? Vai ter que ser lá, né? E antes de a bola rolar, a gente imagina que o Cienciano seja o principal adversário do Atlético. Sim. Né? Que é o time mais tradicional aqui, porque... Possivelmente, o jogo mais difícil da fase de grupos é lá, né? Isso. Então, a Academia Puerto Cabello, Juventude Uruguai e o Cienciano, o Atlético, mesmo poupando, tem condições de passar nesse grupo da Sul-Americana. Mas, independentemente de qualquer coisa, Thiago, tirando Flamengo e Palmeiras, nenhum outro clube do futebol brasileiro tem condição de levar 3 competições ao mesmo tempo. Tá? Então, pro torcedor é duro, é complicado, e até pra instituição é muito ruim, né? Pra gente é ruim, vai imaginar, não vai jogar pra perder, mas vai priorizar. E o Atlético precisa fazer um bom Brasileirão. As 2 últimas edições de Brasileirão foram desastrosas para o Atlético. Na penúltima, ele chegou à última rodada com risco de rebaixamento, e ano passado chegou à penúltima rodada com risco de rebaixamento. Então esse ano precisa mudar essa história lá no Campeonato Brasileiro, e das 3 competições que ele tem aí, a Sul-Americana, sem dúvida nenhuma, é a que vale menos, e na fase de grupos, a gente destacava aqui, é o nível técnico mais baixo que ele vai enfrentar. Então eu acho que o Atlético tem que levar a Copa Sul-Americana com um time reserva, ou até reserva do reserva, dependendo da situação. E o Cláudio destacou aí um jogo em Cusco, no Peru, entre os clássicos contra Flamengo e Cruzeiro, que são 3 pontos que valem o mesmo tanto quanto a Chapecoense, quanto o Remo, ok, mas são partidas que podem mudar a história de uma temporada. Então, deixar a Sul-Americana como a 3ª prioridade nessa briga aí com o Brasileirão e Copa do Brasil. Ô, Cláudio Rezende, tá na hora do Galo vencer fora de casa, e tá na hora do Hulk fazer um golzinho na Chape. Que história é essa? O super-herói que já castigou praticamente todo mundo no Brasil não marcou contra a Chapecoense ainda, Cláudio? É verdade, Thiago, é isso mesmo. O Hulk tem esse jejum para quebrar. Inclusive está no itatiaesporte.com.br, matéria do nosso colega Alexander Henrique, que o Hulk tenta quebrar esse jejum. Nunca fez gol na Chape, é verdade que foram 2 jogos
E foram 2 jogos em 2021, naquele ano mágico do Atlético. O Galo não ganhou da Chape em 2021. Foi a lanterna da competição e o Hulk não fez gol. Então tem que quebrar essa escrita aí contra a Chape. O Galo pensa na parte superior, a Chape em fugida do Z4, mas nesse momento não é o que mostra a matemática. Um pontinho apenas separando o Galo e Chape é mais um motivo se pegando na matemática, no tabu, nos números do Atlético. Tamanha necessidade de vitória na quinta-feira lá no interior catarinense, Nath. Pois é, e para ter um campeonato regular, você não pode, né, desperdiçar pontos fora de casa. O time que vai bem no Campeonato Brasileiro, obviamente, ele tem um ótimo desempenho dentro de casa, mas ele também pontua bastante como visitante. E o time que quer ser regular e que quer brigar na parte de cima da tabela, não desperdiça pontos contra equipes que são inferiores, né? As derrotas, elas fazem parte do trajeto, mas a gente não pode normalizar que o Atlético tenha dificuldade contra times que são inferiores a ele tecnicamente, como foi aquele empate com o Remo na Arena MRV, em que o time empatou, mas poderia ter perdido, porque o Remo teve lá suas boas oportunidades para fazer até mais gols. Então isso não pode ser normalizado. Então o Atlético tem que ir até o sul do país enfrentar a Chapecoense, ciente da sua qualidade, da sua superioridade e colocando esses 3 pontos como inegociáveis. E para quebrar 2 tabus incômodos que o Atlético vem colocando na sua vida já desde os últimos 2 campeonatos, né? Que é ter dificuldade para vencer fora de casa e é ter dificuldade para vencer esses times que a gente sabe que vão brigar na parte de baixo da tabela. Vence os grandes, faz jogos bem disputados contra as equipes Flamengo, Palmeiras, Fluminense, muitas vezes equipes que estão lá na parte de cima, mas sofre contra os times lá de baixo. É algo que o Atlético precisa mudar. Fala massa, muito boa tarde a todos, estamos finalizando mais um vídeo aqui do canal. Já peço a vocês, como sempre, vocês já sabem, né? Aquele like para fortalecer o canal, tá bom? Compartilhar vídeo com os amigos, deixar aí a sua opinião, isso aí é de grande ajuda ao canal e a gente só agradece, tá bom? Obrigado pela preferência, como sempre vou estar agradecendo por isso, tá? Então muito obrigado. E para quem tá chegando agora, tá? Seja muito bem-vindo, já vou deixando um convite para vocês aí, tá? Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação para não perder nada. Aquele like esperto, né? Para dar aquela força. A gente agradece demais. Não esquece não, deixa aí, é rapidinho. E também, quem puder estar tirando um tempinho para dar aquela compartilhada para os amigos, o canal, o vídeo, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E a gente só tende a agradecer cada vez mais. E trabalharemos sempre duro para sempre trazer os melhores cortes, com as notícias mais diretas e sem enrolação para vocês ficarem sempre informados de tudo que acontece no clube. Então, tá? Deixe seu like, tá? E verifique se você tá inscrito. Não esquece, tá? Porque o YouTube às vezes ele cancela a inscrição. Então, isso aí faz com que, né, o seguidor ali, ele perde o canal porque o YouTube cancela a inscrição dele. Então, verifica aí, tá? Se tá inscrito. E quero agradecer a todos pela preferência, tá? Pelo canal que vocês vêm, né, se inscrevendo e acompanhando. Então, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, mais tarde nós voltamos com mais notícias, tá? A gente vai buscar mais notícias, traremos cortes para vocês, sem enrolação, e como sempre, tentar sempre trazer o melhor conteúdo para vocês, tá bom? Forte abraço para quem fica, mais uma vez muito obrigado a todos pela preferência, tamo junto, valeu!